apesar de muitas lutas, muitas dificuldades que passamos juntos na vida, mas temos em Deus que tudo em nossa vida foi muito bom, né? Temos 3 filhos maravilhosos, que só nos traz alegria, né? E muitas vezes as pessoas comentam que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu já penso ao contrário, que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Essa é a minha esposa, né? Porque é uma mulher guerreira, uma mulher que está sempre pró a ajudar as pessoas, ajudar os filhos, seja debaixo de sol, debaixo de chuva, para ela não tem tempo ruim. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que não mede esforço para nada. No passado, assim, quando a minha esposa começou a ter uma ideia de estudar para magistratura, para fazer parte da advocacia, eu até então relutei um pouco, porque nós tínhamos 3 filhos, e eu achava impossível ela conseguir dar conta dos estudos e dar conta da escola. Mas, como eu fui sempre uma pessoa que sempre apoiei, sempre ajudei ela em tudo, falei com ela, vai à luta que eu estou junto com você, os filhos não se preocupem que eu estou sempre ao lado deles, o que eu puder fazer, eu sempre farei. Quando meu marido, que teve um problema de coluna, fazendo fisioterapia na Universidade Estácio de Sá, e ele estava lá, né, fazendo fisioterapia, e eu pedi para ele levar um currículo. Ele, eu não vou levar currículo, vai você. Falei, filho, leva para mim, você está indo lá todos os dias. Enfim, ele entregou um currículo, um dos melhores chefes que eu já tive na vida, que infelizmente, acho que vai fazer 2 meses que ele faleceu, seu Clóvis Nunes, um homem de muito caráter. E quando ele viu, meu marido foi até esse administrador através do fisioterapeuta dele. Ele era o administrador da Universidade Estácio de Sá de Nova Friburgo. Quando então ele atendeu meu marido e ele pegou o currículo, ele falou, olha, eu tenho várias pessoas aqui, mas vou dar uma olhada. Meu marido já ia saindo da sala, ele falou, não, vem cá. Eu acho que ela tem um currículo bom, só a minha preocupação é que ela tem 3 filhos, como ela vai trabalhar? E apesar dos filhos serem muito pequenos, não tinha com quem deixar os filhos, né? Acordava às vezes muito cedo para ir para a faculdade e os filhos ficavam comigo. Ele não disse, fica tranquilo que a gente tem com quem ficar as crianças, enfim. E ele me liga naquele mesmo dia à tarde e me convida para trabalhar na universidade. Quando eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, eu estou trabalhando dentro de uma universidade. Olha, nunca pensei nisso, meu sonho pode começar a realizar. E aí comecei numa função de telefonia. Na verdade, eu revolucionei a telefonia da Universidade Estácio de Sá, porque era o dia inteiro. Eu trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde, iniciava, e aí fiquei assim. Quando fez 6 meses, eu comecei a pedir para trocar aquela função, e aí, enfim, o meu chefe vai e diz que eu poderia, então, fazer o vestibular gratuitamente, e aí começou. Eu fiz o vestibular, passei no vestibular da universidade e comecei a estudar em 2004, na Universidade Estácio de Sá, que foi assim um sonho. Quando eu estou dentro da sala de aula, que aquela sala de aula tinha 80 alunos, eu comecei a olhar para um lado e comecei a chorar. Falei, meu Deus, e chorava copiosamente. Os outros olhando para a minha cara sem entender. Eu falei, como? Nunca poderia estar aqui e aqui estou realizando um sonho. Enfim, tive muitas dificuldades durante o período da faculdade, porque trabalhava. Meu marido ia me buscar no Fuscão que nós tínhamos, um Fuscão que acompanhou nossa vida por muitos anos. E à noite tinha a obrigação de buscá-la na faculdade, né, 10h30 da noite, só que também não tinha com quem deixar os filhos. E os filhos iam sempre junto comigo no carro. E com as minhas filhinhas já de banho tomado, de pijama, porque ele sempre foi um parceiro. Se não fosse ele, eu teria desistido várias vezes durante a faculdade. Eu falava que ia desistir e ele nada. Enfim, foram 5 anos. E assim foi por muitos longos anos, durante 4, 5 anos, ela estudando, se formou, né? E para nós foi uma honra, né? Ela está se formando advogada, uma coisa que ela sempre almejou, né? na sua vida, e até hoje, né? Desde hoje, tudo que ela faz com dedicação, faz com amor, faz com carinho, apesar, na época, da idade que ela se formou, mas nada disso fez com que venha com ela desistir. E eu deparei com uma dificuldade muito grande. Por eu ter meus estudos muito ruins durante toda a minha infância, por conta da pobreza, portanto, tudo que era
por tudo que passei, eu tive uma dificuldade. E a única matéria que eu reprovei na universidade foi a matéria de português jurídico. Lembro do nome do meu professor, Otávio. Ele era mestre em letras. E ele falava assim para mim: Luísa, você precisa correr. E eu ficava louca, que eu tinha que estudar, formar texto, coisa que na minha cabeça era muito longe, porque meus estudos foram muito ruins. Enfim, eu fui e terminei a faculdade. Se eu pudesse contar tudo que eu passei durante 5 anos no trabalho, em família, foi uma luta. Eu estudava 4 horas, eu dormia 4 horas por noite durante 5 anos, praticamente, porque eu saía de casa muito cedo e ficava na faculdade o dia inteiro e à noite já estava em sala de aula e não tinha como, sabe? As coisas eram muito loucas. Eu tive uma urticária enorme que me acompanhou durante todo esse período. Tinha um filho que já tinha começado a estudar economia no Rio de Janeiro, meu filho mais velho, e ele também foi estudar com bolsa. Quer dizer, a Universidade de Estácio de Sá realmente ela me proporcionou algumas coisas, o sonho da minha vida, porque eu não paguei R$1 da faculdade. A época era muito cara e eu corria com várias matérias para poder fazer a faculdade, não perder a bolsa. E nesse período, eu entrei como telefonista na Universidade de Estácio de Sá e lá eu revolucionei a telefonia. Eram 10 horas quase por dia que a gente trabalhava, 8 horas. Depois a gente conseguiu passar 6 horas. Trabalhei com uma amiga que fazia psicologia na Tércia, uma menina maravilhosa também, que junto a gente revolucionou aquilo lá. E eu cheguei a trabalhar na direção geral, na reitoria. Eu terminei, durante esse período, eu passei por vários setores dentro da universidade, fui crescendo e cheguei a secretária dos secretários de curso, dos coordenadores de curso da universidade. Foi uma experiência muito bacana de trabalho e durante o trabalho e a faculdade eu era vendedora. Eu vendia relógios, eu vendia tudo que você mandava vender, eu vendia para ajudar na economia de casa e na verdade teve uma época que eu vendi 250 relógios e foi onde eu paguei inclusive a minha carteira de motorista. Quando eu tirei pela primeira vez eu consegui pagar com esse valor. Ajudava muito meu filho quando ele estava no Rio fazendo faculdade para poder cooperar um pouco com meu marido. Então assim, sempre fui guerreira, gente. Ó, isso vende, ovo de Páscoa vende, eu vendia. Calça jeans, gente, isso aqui ficava de vergonha de tanto carregar aquelas bolsas, porque eu não tinha carro, meu marido tinha, mas ele estava trabalhando, muitas das vezes eu subia de micro-ônibus, de ônibus para a universidade, era uma loucura a minha vida. Enfim, mas valeu muito a pena, porque foi um período que eu cresci, eu aprendi, eu tive que correr. Tudo que eu não conseguia aprender na infância, durante a adolescência, eu tive que correr atrás dos livros. Tive professores maravilhosos que me ajudaram. Fui perseguida na universidade por várias coisas, conceito, mas tive amigas também que me deram um livro, compraram para mim porque eu não podia comprar. Enfim, um dia eu me lembro que esse meu chefe, né, Clóvis Nunes, que Deus o tenha, ele chegou perto de mim e falou assim: Elô, você não pode ficar vendendo. Eu te admiro como mulher, cara, eu acho você uma guerreira, esse monte de filho, trabalhar fora, eu te admiro muito, mas estão me cobrando que você está vendendo coisas aqui dentro da universidade. E eu, como seu administrador, como seu diretor direto, eu não posso permitir. Eu vou ter que, inclusive, te dar uma advertência. E eu levei uma advertência. E eu vi que ele não queria fazer aquilo. E o fato é que ele sempre torceu por mim. Ele falava assim: dá seu jeito, na hora do seu intervalo, vai lá na praça de alimentação, porque eu sei que você precisa. Poucas mulheres são tão guerreiras e empreendedoras como você. Ele me chamava de mulher empreendedora. E, assim, é uma coisa que eu valorizo muito na mulher. E ao final da faculdade foi quando várias pessoas estavam sendo demitidas, né? E precisava terminar o contrato, mas Deus permitiu que eu ficasse na universidade até terminar. Eu terminei em 5 anos e a única matéria que eu repeti na universidade foi Português Jurídico 1 e depois eu corri atrás do 2, do 3 e fui até o final e terminei a minha faculdade com essa dificuldade inteira. Claro que não dá para contar todas as dificuldades que eu tive, todas as barreiras, mas uma coisa eu posso dizer: não desista nunca dos seus sonhos. Deus foi abençoando, abençoando. Hoje a minha esposa é uma pessoa muito conhecida na cidade. É uma pessoa que muita gente já conhece, tem um bom escritório na cidade e tem feito pela cidade Rio das Ostras um bom trabalho, tem trabalhado com projeto social. Apesar das lutas, apesar da dificuldade, conseguimos vencer até o dia de hoje. Saiba que eu te amo muito, em estar junto com você e meus 3 filhos, meus Deus netos abençoados. Foi quando então
Meu marido já tinha vindo para Rio das Ostras a trabalho e comprou aqui onde nós moramos. E eu resolvi vir, então, trabalhar aqui também. Foi onde tudo começou e é onde Deus realmente deu uma guinada muito grande na minha vida, através do meu trabalho e da minha família. Mas agora eu não posso contar. Vou deixar vocês curiosos para o próximo capítulo.